Olá pessoal, muito boa noite, tudo bem? Chegando aqui para a nossa live tradicional de segunda-feira, hoje com um assunto diferenciado. Hoje nós vamos falar sobre fé e neuroatípicos. E vamos tratar isso com muito respeito, com muito carinho, à luz do bom senso, à luz do Evangelho. E eu quero convidar você a vir comigo. Não será uma live muito longa, como geralmente não é às segundas-feiras, mas que certamente vai trazer aqui questões de extrema importância. Se você é um TDAH, se você está dentro do espectro autista, se você é um neurodivergente ou tem alguém na sua família que é, eu lhe convido a não perder nem um minuto desta live. E se puder, nos ajude a divulgá-la. Muita gente precisa ouvir o que você vai ouvir agora. Então clique aí no aviãozinho, envie o convite para o máximo de pessoas, ou copie o link e poste lá nos grupos da família, nos grupos de colegas de trabalho, de faculdade. Eu quero agradecer a você por prestigiar o nosso trabalho, por estar sempre conosco, seja aos domingos no nosso culto online, seja às segundas-feiras, quando sempre trazemos algum assunto de muita importância. Obrigado. É você a razão de estarmos aqui. Bem, gente, o que me levou a querer tratar desse assunto? Esta semana, eu me deparei com a fala de um pastor Rodrigo Mocelin. Se eu não me engano, ele é de São Paulo, é de uma cidade ali de São Paulo. Não me lembro ao certo que cidade, mas ele desenvolve seu ministério lá e tem uma presença relativamente grande na internet, em várias plataformas, e de vez em quando ele traz falas em ataque aos psicólogos, à psicologia. Já falou sobre depressão, diz que depressão é bobagem, não é doença. Disse que a psicologia é rival do cristianismo. Enfim, falas completamente absurdas. Mas essa semana eu me deparei com uma fala deste pastor dizendo que o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, seria uma invenção da psicologia, da psiquiatria, da indústria farmacêutica para vender remédio, e que o TDAH, na verdade, seria não uma doença, que é o termo que ele usa, e sim um pecado. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos no século XXI. Não é possível que alguém tenha uma visão tão tacanha. Eu atendo muitos dos meus pacientes, me trazem queixas relacionadas a este transtorno. E não é possível que alguém seja capaz de colocar em xeque a credibilidade da psicologia e ainda atribuir a um transtorno pecado. Pecado. Ele diz que a atenção é uma ordem de Deus, é um mandamento. Portanto, quem tem déficit de atenção estaria incorrendo numa transgressão a um mandamento divino. Bem, você provavelmente deve ter assistido, ou pelo menos ouvido falar, de uma série chamada The Chosen.
que é uma série que retrata a vida de Jesus, dos seus discípulos. Muito boa, por sinal. Eu tenho acompanhado desde da primeira temporada. É claro que a gente tem que dar ali licença poética, muita coisa ali, para quem conhece os evangelhos, sabe que não aconteceram, pelo menos não estão narradas no evangelho. Entretanto, The Chosen, ele toca em questões muito caras, muito importantes. Por exemplo, o roteirista caracteriza Mateus, um dos apóstolos, um dos discípulos de Jesus, como sendo alguém dentro do espectro autista. Você não vai encontrar nem pistas nos evangelhos que nos levem a acreditar que Mateus fosse autista. Mas não há como assistir The Chosen e não se simpatizar com o personagem. É de longe o mais carismático dos personagens, pelo seu jeitão. E eu fiquei pensando, e será que, de fato, dentre os seguidores de Jesus, não havia pessoas no espectro autista? Ou você acha que isto é recente? Que não havia transtornos na época de Jesus? Não só no espectro autista, mas também de TDAH. Você acha que não havia bipolaridade na época de Jesus? Esquizofrenia na época de Jesus? Borderline na época de Jesus? É claro que havia. Nós não havíamos ainda categorizado os transtornos como temos hoje. Mas certamente já existiam. E se pesquisarmos bem alguns personagens bíblicos, é possível que nos deparemos com características desses transtornos em alguns desses personagens. Que não vem o caso aqui, eu até pretendo escrever sobre isso, tenho pesquisado sobre isso, inclusive. Mas ontem eu estava falando na minha live, no meu culto, acerca de regulação emocional. Eu tenho tratado nos cultos de domingo sobre este tema, aproveitando até o sucesso do filme Divertidamente, e tenho falado sobre diversas emoções e como lidar com elas, tanto à luz da psicologia quanto à luz do Evangelho, porque o Evangelho trata dessas emoções. O Evangelho pode não estar preocupado em tratar diretamente com transtornos, mas o Evangelho fala de emoções, algumas das quais são fartamente encontradas em alguns desses transtornos. Por exemplo, a Bíblia não fala sobre TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Mas a Bíblia fala de ansiedade. Jesus fala de ansiedade. Ele diz que não deveríamos estar ansiosos quanto ao futuro, quanto àquilo que comeríamos ou que vestiríamos, mas deveríamos confiar nos cuidados de Deus. É quando Jesus diz: olhai as aves do céu, que não plantam, que não fiam, mas o Pai Celestial as alimenta, e vocês são mais importantes do que elas aos olhos do Pai Celestial. Não é porque eu entendo, enquanto psicólogo, que alguém que tenha esse transtorno de ansiedade generalizada, tenha dificuldade em lidar com isso, que eu vou suprimir esta parte do Evangelho. E dizer, não, eu não posso falar de ansiedade, porque quem tem TAG não vai conseguir lidar com isso.
Primeiro, que eu preciso confiar na obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos leva a transpor as limitações impostas pela nossa condição existencial, inclusive eventuais transtornos. Eu vou dizer algo aqui que provavelmente a maioria não saiba. Aliás, eu nunca divulguei isso. Mas eu tenho TDAH. Eu lido com ansiedade desde sempre, desde criança. Responsável, inclusive, por noites insones. Sempre que eu preguei acerca da ansiedade, recorrendo a passagens bíblicas, como o Sermão do Monte, onde Jesus diz para não andarmos ansiosos, passagens como a de Paulo, a de Pedro, dizendo que devemos lançar toda a nossa ansiedade nele, que cuida de nós, eu sempre me vi confrontado com uma característica do meu transtorno. Nem por isso eu poderia deixar de ensinar, de expor o que diz o Evangelho, não sobre o transtorno, mas sobre a ansiedade, que é a marca principal desse transtorno. Provavelmente Jesus tivesse entre os seus seguidores pessoas com os mais diferentes transtornos, pessoas neurodivergentes, neuroatípicas. Ele sabia, por exemplo, da dificuldade que um autista tem com conceitos abstratos. Mas ele não deixou de pregar em parábolas. Ele não deixou de recorrer a metáforas, a figuras de linguagem, a analogias, buscando, inclusive, facilitar a compreensão destes conceitos abstratos. Ele trazia para o mundo concreto aquilo que era abstrato. Porque ele queria que todos tivessem acesso àquele conhecimento, mesmo os neurodivergentes, os neuroatípicos. A série The Chosen também apresenta outro apóstolo, que é chamado ali de Tiaguinho, porque Jesus tinha 2 apóstolos com o mesmo nome. E a série chama um de Tiagão e outro de Tiaguinho. Eu achei até muito interessante essa distinção. E o Tiaguinho, ele é portador de uma deficiência física. Ele é um deficiente físico. A Bíblia não diz nada sobre um apóstolo deficiente físico, mas a série introduziu a ideia. Eu achei super interessante. E tem uma hora, quando Jesus envia os apóstolos para curar os enfermos, que esse apóstolo se aproxima e diz: Senhor, e como é que eu vou curar as pessoas estando eu na condição que eu estou? Eu também tenho minhas dificuldades, eu também tenho minha deficiência e o Senhor nunca me curou. E Jesus diz: mas é assim que você será útil no reino de Deus. A sua deficiência não te desqualifica. Você vai ser um instrumento da misericórdia divina a outros. A sua deficiência, em outras palavras, né, te credenciam, ou te credencia, para que você possa, em olhando o seu semelhante em condição análoga à sua, ser tomado de compaixão, entender o dilema do seu semelhante, porque a sua deficiência é um lembrete da sua própria humanidade. Nenhum de nós é perfeito, queridos. Todos nós temos, em menor ou maior grau, alguma deficiência. Eu estou, por exemplo, usando óculos. Até os 50 anos eu não usei. Depois dos 50, senti a necessidade. Sem eles já não consigo ler.
Isso me desqualifica? Me descredencia? O fato de eu ter TDAH me impede de ser psicólogo? De ajudar a muita gente com TDAH? Ou eu deveria aplicar aquele ditado, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. O fato de eu ter vivenciado um divórcio me descredencia a ajudar outros casamentos e famílias? Sabe, não é a lógica encontrada em Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. E quem tem deficiência auditiva? Não adquire fé? Existe alguma restrição? Bem, você não é capaz de ouvir, logo você não pode ter fé, porque a fé vem pelo ouvir. Jesus nunca deixou que deficiências de ordem cognitiva ou física ou transtornos psicológicos fossem barreiras para a compreensão e propagação do Evangelho. Ele confiava que Deus habilitaria cada pessoa a entender o que era necessário na medida de suas capacidades e, eventualmente, além delas. Voltando à questão da regulação emocional, eu sei que pessoas neuroatípicas têm dificuldades em lidar com a regulação emocional. Eu tenho essa dificuldade, como TDAH. Mas eu entendo que o Espírito Santo gera em mim fruto. Paulo vai dizer aos Gálatas em que consiste este fruto. E ele diz lá: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, que é autocontrole, é regulação emocional. Isso é fruto do Espírito. Eu tenho que confiar que, apesar do meu transtorno, o Espírito Santo vai gerar em mim este fruto. Não está em mim, está nele. O profeta Isaías vai dizer em Isaías 35:8 que nem os loucos errarão o caminho proposto por Deus, pelo Evangelho. Indicando que a mensagem de Deus é acessível a todos, independentemente de suas limitações, mesmo em condições mais severas. Quando o texto diz lá, nem os loucos, ora, na época não havia todas as categorizações que a psiquiatria e a psicologia introduziram. Então qualquer transtorno era considerado loucura. Na Idade Média, mulheres foram para a fogueira, consideradas bruxas. Nós evoluímos como sociedade, nós adquirimos novos conhecimentos. Você sabe qual é o problema de alguns líderes religiosos, como o pastor que eu citei há pouco? É que eles limitam o agir de Deus ao escopo da fé, da igreja, aos limites da religião da igreja. Eu, sinceramente, vejo o agir de Deus na história. Eu vejo o agir de Deus no avanço da ciência. Eu vejo o agir de Deus na evolução das convenções sociais. Eu vejo o agir de Deus nos direitos adquiridos por segmentos menosprezados historicamente, como os LGBTQIAPN+.
eu vejo o agir de Deus. Por isso eu celebro cada descoberta, eu celebro cada passo que a ciência dá na direção de uma compreensão mais acurada da natureza humana. Eu celebro. Agora, a gente não pode se apegar a conceitos que foram sobrepujados, que ficaram para trás. Como, por exemplo, você querer demonizar tudo. Numa época em que não se tinha a compreensão que temos hoje, qualquer pessoa que tivesse um transtorno, ou era considerada louca, ou era considerada endemoniada. Alguém, por exemplo, com esquizofrenia, seria exorcizado, porque na mentalidade da época, aquilo era a atuação de um demônio. Nós evoluímos, gente. Eu quero terminar lendo com vocês, 2 Coríntios 12, 9, apenas um trechozinho, onde o apóstolo Paulo diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O que significa isso? A graça, ela encontra aderência na nossa debilidade, na nossa fragilidade. Paulo orou pedindo a Deus, suplicou para que lhe fosse removido um espinho que havia na sua carne. E a resposta de Jesus à sua oração foi: a minha graça te basta. É a graça que me ajuda a lidar com as dificuldades que eu tenho com a regulação emocional. É a graça. E eu agora não estou falando como psicólogo, eu estou falando do campo da fé. Naquilo que eu creio. É claro que quando eu atendo, como profissional de psicologia, o assunto ali não se limita a questões ligadas à fé. Eu não vou usar a psicologia para fazer proselitismo religioso. É verdade que há pessoas que me trazem situações de desconforto psicológico que são advindas de uma compreensão equivocada da fé. E quando essas pessoas me trazem essas questões, que lhe trazem esse desconforto, eu não vou evitar tratá-las. Entretanto, jamais vou usar a psicologia como plataforma para fazer proselitismo. Eu atendo pessoas de todas as religiões. Todas são igualmente acolhidas. Eu atendo, inclusive, pessoas que se apresentam já na primeira consulta como ateias. Ok. Eu devo respeitar o ateísmo, a não crença daquele paciente. E trabalhar dentro da sua perspectiva, sem querer impor valores religiosos a ela. Mas aqui, eu falo como pastor. É claro que o conhecimento que a psicologia me deu me serve de ferramenta para tratar muitos assuntos dentro do campo da fé, mas sempre buscando entender a fronteira, entendendo que há coisas que não podem se mesclar a outras. Eu não posso, por exemplo, nem como pastor, nem como psicólogo, anunciar que a fé em Jesus vai nos propiciar a cura de todo transtorno psicológico. Eu passo aqui em frente a uma igreja próxima de mim que tem uma faixa estendida: Jesus cura a depressão. Cura. Ele tem poder para curar qualquer coisa. Mas eu sei que o que está por trás disso é uma propaganda enganosa.
Porque há muita gente, inclusive nos púlpitos das igrejas, sofrendo de um transtorno de depressão maior. Como há gente sofrendo de um transtorno no espectro autista, de um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tem muita gente com o título de pastor que é bipolar. Essas coisas são inerentes à nossa condição humana. E elas não nos descredenciam e nem impedem a atuação do Espírito Santo através de nós. Por isso eu quero dizer a você, meu irmão, neurodivergente, neuroatípico, que não importa a sua condição, eu quero que você se sinta contemplado pelo Evangelho de Jesus. Eu quero que você se sinta acolhido. Não deixe de buscar ajuda terapêutica. Não deixe de se consultar com um profissional da psiquiatria ou da psicologia. Talvez você necessite de uma intervenção medicamentosa. Você necessite de uma terapia. Busque. Não se sinta culpado pelo transtorno que você tem. Você não é culpado. Ninguém é. Todos estamos sujeitos às contingências desta vida. Todos temos que lidar com suas próprias limitações. Não é por isso que não podemos ser úteis, tanto para o reino de Deus, como instrumentos do seu amor, da sua graça, quanto para a sociedade. Eu propus no meu coração trazer essa reflexão, que ontem me tirou o sono. E eu espero que esta singela reflexão tenha trago algum conforto, alguma resposta para o seu coração. Eu quero terminar este momento orando por você, pedindo a Deus que lhe dê forças, coragem, esperança. Onde quer que você esteja, independentemente da fé que você professe, seja você neurotípico ou neuroatípico, neurodivergente, o Evangelho de Jesus, o amor de Deus, contempla você exatamente do jeito que você é. Vamos orar? Paizinho, em nome de Jesus, eu te suplico por cada vida que está do outro lado desta tela. Vidas preciosas aos teus olhos, Senhor. Que lidam com tantos desafios, tantas demandas, tantas situações adversas, com preconceito, com discursos odiosos, disfarçados de sermão. Pessoas que não são compreendidas dentro da própria família, que muitas vezes têm a sua condição psicológica subestimada, desdenhada. E há quem use do discurso religioso para fazê-lo. Eu peço que o teu Espírito traga conforto a esses corações. Traga alívio de suas cargas. E que todos nos sintamos igualmente amparados
pelo manto desta graça maravilhosa que vem de ti, Senhor. Eu peço por cada criança neuroatípica. Eu peço, Senhor, por cada pai, por cada mãe. Eu peço por aqueles que, como se não bastasse terem que lidar com os preconceitos decorrentes da sua condição existencial, ainda tem que lidar com o preconceito advindo da religião. Traz a tua paz a esses corações, enxuga lágrimas, Senhor. E que cada um de nós manifeste no mundo o fruto do teu Espírito. A despeito da condição que tenhamos, a despeito de nossas limitações, que manifestemos no mundo este fruto. Esta é a minha oração, do fundo da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente querida, assim que eu terminar, por favor, não saia ainda. Não deixe de curtir, para que a plataforma entregue ao maior número de pessoas, e não deixe de comentar, de marcar alguém. Isso ajuda muito. E eu quero aqui também deixar um apelo. Nosso ministério, ele é mantido através de ofertas voluntárias, daqueles que têm sido abençoados através das nossas ministrações. Mês após mês tem sido um grande desafio manter nossos projetos sociais. Nós precisamos do seu apoio. Se você deseja nos apoiar, por favor, tome nota do Pix para que você faça a sua contribuição. 21 9 9797 8135. 21 9 9797 8135. Ou pelo Pix euescolhiamar@hotmail.com. euescolhiamar@hotmail.com. Se você está fora do país, você pode ajudar, caso não tenha Pix, através do PayPal, hermescfernandes@hotmail.com. Posso contar com você? Eu vi que algumas pessoas começaram a marcar seus amigos para assistirem a live, mas assim que a live terminar, essas marcações desaparecem. Então, por favor, espere a gente publicar a live para que você marque novamente essas pessoas, tá bom? Gente, domingo eu estou de volta às 19 horas com o nosso culto, o Ninho da Fênix, e eu espero você aqui. Um beijo no coração de todas, todos e todes. Até domingo, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal.